Muito obrigado, William Pérez, reverendo William Pérez. Muito bom dia a todos nesta manhã de hoje, sábado 5 de novembro deste ano 2022. Saudamos ao missionário Miguel Bermudes Marim e a todos os que estão conectados através do satélite Amazonas ou internet. E os que estão aqui, presente também. Estivemos escutando nosso irmão Andrés Cruz Gallegos, a quem damos as mais cordiais boas-vindas em nosso meio. E agradecemos por essas palavras tão formosas que nos falou. E também hoje faz aniversário nossa irmã Ruth de Bermudes. Damos um forte aplauso de parabéns pelo seu aniversário. E saiba que aqui há uma congregação que a ama e sempre está orando por ela, para que Deus a continue ajudando, de muita saúde, muita fortaleza, junto ao seu esposo, o missionário Miguel Bermudes Marim. Hoje temos um pequeno vídeo para que vejam o que aconteceu nestes dias, na terça-feira, 1º de novembro, o qual foi uma grande bênção. Podem sentar e vamos colocar esse vídeo e depois voltarei. Em frente. Em 1º de novembro de 2022, o reverendo José Benjamin Pérez recebeu a visita na grande carpa catedral do rabino Moshe Bakshi Doron, filho do grande rabino Eliyahu Bakshi Doron, e principal rabino da Yeshiva Yesod HaTorah em Jerusalém, acompanhado do seu filho Abraão Doron e do rabino Shimon Rafael, quem é representante dos rabinos principais de Israel na América Latina, e ajuda o rabino Moshe Doron em todo o trabalho da Yeshiva no México. No momento da sua chegada, foram recebidos pelo reverendo José Benjamin Pérez e sua família. Ao ingressar na grande carpa catedral, foram mostrados os avanços nas diferentes áreas desde a última visita no ano 2018. Que te dá uma bênção. Como está tão formoso, que se enche muito, que não há lugar, que sim, vai se encher. Disse Moshe que te dá uma bênção, que este lugar vai ser pequeno, ao lado do que necessita. Assim é, amém, assim é. Também estiveram falando de importantes temas, entre os quais se ressaltou a história de José e seus irmãos. Como foi no tempo de Jacó, quando houve essa fome no Egito e no mundo e todo o território, e onde o único lugar havia alimento era no Egito, no meio dos gentios. E eles buscaram, porque sabiam que havia esse alimento no Egito. Tinha um dos irmãos ali, e era José. שיעקב, הם הרגישו שיש להם שם אח שקוראים לו יוסף, אז הם הלכו לחפש אותו במצרים.
And this is said that like Yosef, like Yosef in the Egypt, as Kaye is like the Yosef in the Egypt, this is what they say. Está dizendo que sim, como foi José no Egito, que Caiei é como esse José aqui em Caiei, é aqui em Caiei, nos gentios, entre os gentios, no meio dos gentios. José, by Hebrew, is José. You know what's José? José is the name like Yosef. But José is like people that look to future. Like Herzl, in Benjamin Herzl, his name is José. Because you see the state of Israel is José. Que José para eles é exatamente a pessoa que eles olham como que se aproxima, que vê no futuro, que olha para as estrelas, para esse futuro é que vai estar sendo encaminhado para o estabelecimento de Israel. Em Israel, o reino que tanto estão esperando. Não somente Israel, mas também o mundo inteiro, que vai estar sendo estabelecido ali em Israel e em Jerusalém. E assim como José deu esse alimento aos irmãos e o reconheceram, assim também o reconhecerão neste tempo, porque é parte de vocês. Estava vestido como um gentil. E aí foi que o reconheceram quando ele se revelou e disse: eu sou José. Eles vieram 3 vezes. E havia boa relação. 3 vezes. Uma na Argentina e 2 aqui. Na Torá diz que 3 vezes. Se tem coisas por 3 vezes, por 3 anos, algo de 3 é algo forte. Sim, quando faz coisas 3 vezes, é como que uma confirmação, uma afirmação. Mas diz que é preciso ver se a Argentina é parte das 3 ou é preciso vir outra vez. Sim, não há problema. No Talmud, sempre quando há um texto, há muitas coisas que perguntas, ou seja, se entra, não entra, se está... Então, por isso disse que se a Argentina não está seguro que se é a vez. Mas o carinho, sim, o tem. Essa vez sente algo muito especial, nessa vez que ele chegou. Aqui com vocês, para mim também, porque há um sentimento de irmãos, que foi o que José sentiu pelo pequeno Benjamim, que representa essas tribos, que são as que vão ser juntadas neste tempo, para formar... Quem é o Benjamim? Os 144 mil. Os 12 mil de cada tribo. Esse é o pequeno Benjamim deste tempo. Ou seja, são os irmãos de José. Antes do almoço, o Rabino Moshe entregou um shofar como presente ao reverendo José Benjamin Pérez, explicando o uso e importância do mesmo, onde, à sua vez, foi interpretado pelo Rabino Shimon Rafaeli. Durante o almoço, o Rabino Moshe recordou o momento em que seu pai, o Gran Rabino Sefradi Eliyahu Bakshi, conheceu o Dr. Soto em Jerusalém. Nesse tempo, se estabeleceram laços de amizade que levaram aqui no ano 2016 o Gran Rabino desse sua bênção e aprovação para o Congresso de Rabinos que o Dr. William Soto desejava realizar na Argentina. O Rabino Moshe se encarregou de formar a delegação de Rabinos de Israel que participou em tal congresso. O Rabino Shimon interpretou um canto de bênção para a família. Eliyahu
Assim foi aqui a bênção de Eliahu Rabi, a ti sempre vai te acompanhar. Amém. A toda a família e a todas as pessoas. O Rabino Moshe deu uma bênção ao reverendo José Benjamin Pérez. O Rabino dá uma bênção ao senhor José, que Deus sempre está, continua a estar com ele e dá a bênção de saúde e alegria e que continue a fazer coisas boas para o mundo e aproximar. Que continue no caminho do doutor. Que o doutor sempre aproximou as pessoas e fez coisas muito boas para o mundo. E eles também continuem a fazer essas coisas, apoiar as pessoas e aproximar o mundo pelo caminho bom. Queremos a todos juntos em Jerusalém com Mashiach. Amém. Muito êxito em tudo. Depois das bênçãos e do compartilhar, o reverendo José Benjamin Pérez realizou a entrega de presentes aos visitantes. O Rabino Moshe Bakshi Doron enviou umas palavras de agradecimento depois da sua visita. Saudação, José Benjamin Pérez. Meu irmão José, quero te dizer muito obrigado pela honra de te visitar. Muito obrigado. Obrigado. Tudo esteve perfeito e grandioso e formoso, e especialmente obrigado pelo teu povo, Érica, e todos os que fizeram a visita, tornaram a visita especial. E quero te abençoar, especialmente que Deus te deu a bênção dele contigo, a bênção em tudo que fizeres e êxito em tudo que fazes. E, primeiro Deus, excelentes notícias em breve. O Santo chegue a Jerusalém. Muitíssimo obrigado e voltarei a te ver. Primeiro Deus, a próxima vez que for te ver, espero que, se não estará o Messias, ele virá em breve. Mas, se não, quero me sentar mais contigo para escutar tuas opiniões e teu pensamento sobre o pensamento de abrir minha mente para escutar pensamentos diferentes. E estou muito interessado. Deus te abençoe. Shalom. Shalom. A visita finalizou com um percorrido pela grande carpa catedral e a realização de fotografias, como recordação deste importante encontro que continua a amizade entre o reverendo José Benjamin Pérez e o rabino Moshe Bakshi Doron. São profecias que estão se cumprindo. É uma maneira simples. E eles estão muito, mas muito na expectativa do que está ocorrendo, porque, como diz o reverendo William Branham, eles estão esperando um homem. Eles estão esperando aquele do qual lhes falou dessas boas novas na Argentina, nosso amado irmão William Soto Santiago.
Recordem que a vinda do Filho do Homem é com seus anjos. E ele ali, nessa ocasião, na Argentina, disse: a mim não me resta muito tempo na Terra. Já tenho 76 anos. E não tenho tempo para perder nem com gentios, nem com judeus. Fui enviado da presença de Deus para dar essa notícia, estas boas novas para Israel. E quanto mais rápido der todas, mais rápido posso ir à casa do meu Pai Celestial. Estudem se tudo isto que eu estive falando está prometido na Escritura para Israel. E, se está prometido, já está começando a se cumprir. Essas foram as boas novas, e podem ler tudo o que ele falou. E está no livro da restauração do Reino de Israel, tudo o que ele falou ali, o qual é o que esse anjo vem fazendo, revelando as coisas que devem acontecer. E, como ele vem com os seus anjos, e aí vamos entrar, podem sentar, para assim ter essa pequena conversa de hoje. Notem, ali, em Gênesis, no capítulo 43, diz: versículo 25. Toda essa história, desde o versículo 42, 43, 44 e 45, mas vamos lendo algumas porções. Diz, aqui no versículo 25 do capítulo 43, então prepararam o presente para quando José viesse ao meio-dia. E ele escreveu ao meio-dia, porque tinham ouvido que ali haviam de comer pão. E veio José à casa, e eles trouxeram o presente que tinham em sua mão dentro da casa, e se inclinaram diante dele até a terra. Então lhes perguntou como estavam, e prosseguiu: vosso pai, o velho de quem falaste, está bem? Ainda vive? Responderam eles: bem, está o teu servo, nosso pai vive ainda. E abaixaram a cabeça e se inclinaram. Levantando os olhos, José viu a Benjamim, seu irmão, filho da sua mãe, e perguntou. Ele escreve: Benjamim, é este o vosso irmão mais novo, de quem me falastes? E disse: Deus te conceda graça, meu filho. E do lado escreve: Benjamim, 144 mil. Profundamente comovido por causa de seu irmão, José se apressou e procurou onde chorar. E, entrando na sua câmara, chorou ali. Depois que lavou o rosto, saiu e, contendo-se, disse: servi a comida. Eles o serviram à parte, e a eles também à parte, e aos egípcios que comiam com ele à parte, porque os egípcios não podiam comer com os hebreus, pois é isso abominação para os egípcios. Assentaram-se diante dele o primogênito segundo a sua primogenitura e o menor segundo a sua menoridade. E disto os homens se maravilhavam entre si. E então lhes apresentou as porções que estavam diante dele, porém a porção de Benjamim era 5 vezes maior do que a de qualquer deles. E eles beberam e se regalaram com ele. E ele escreve: 5 é graça. E em cima Jesus. E Apocalipse 7, 2 e 14, 1. Versículo 1. E passamos ao capítulo
45 para... Toda essa história foram as vezes que eles foram. Ele me perguntava, essa é a terceira ou a segunda? Porque tínhamos nos conhecido na Argentina. Depois tinham vindo em 2018 e tinham querido ver o irmão William. Mas ele me disse, não, que esperem a carpa. E aí tivemos conversando nessa ocasião. E depois voltaram outra vez. E aí dizia, se contarmos a da Argentina, essa seria a terceira. Se não contarmos a da Argentina, então essa seria a segunda. Ou seja, que queriam que ocorresse outra mais. E eu disse, às vezes que vocês quiserem, essa é sua casa. Versículo 45, capítulo 45, versículo 1. Então José, não se podendo conter diante de todos os que estavam com ele, clamou, fazei sair a todos da minha presença. E ninguém ficou com ele, quando José se deu a conhecer a seus irmãos. E ele escreve, José se revela aos seus irmãos. E levantou a voz em choro, de maneira que os egípcios o ouviram, bem como a casa de Faraó. Disse José a seus irmãos, eu sou José. E o irmão William escreve do lado, eu sou. Eu sou. Vive ainda meu pai? E seus irmãos não puderam responder, porque estavam pasmados diante dele. Me recorda quando, aí nesse 2018, ele me dizia, diga que o que eles estão esperando, você o tem aqui. Veja que o que vocês estão esperando, a Moshe que veio, tínhamos muito boa amizade. O que vocês estão esperando, eu tenho aqui. E ele me dizia, diga que eu sou quem eles estão esperando. E eu dizia, vejam, ele disse que eu sou quem vocês estão esperando. E tínhamos essa conversa. E eu me recordava quando ele ria, porque... O que ele te disse? Não, está feliz, porque você disseste que esperasse a que se cumprisse algo que ia estar se cumprindo nessa carpa. Eles já estão contentes. Eles estão esperando o sinal. E ele me dizia, diga que o sinal é o de 1963, o sinal do Filho do Homem no céu. E mandei o sinal, mandamos a nuvem, e eles receberam, mas os judeus querem ver sinais. Sim, mas é que queremos ver. E ele dizia, eles vão ver no cumprimento da visão da carpa. Quando estiver em pleno cumprimento, aí é que diz o irmão Branham. Mas esse é quem nós estamos esperando. Este é ele. Já tinha tido essa boa relação. Ou seja, que já tinham visto antes, porque em seguida identificaram. Não foi assim algo do dia para a noite, da noite para a manhã. Versículo 4. Disse mais José a seus irmãos, peço-vos, chegai-vos a mim. E eles se chegaram, e então disse, eu sou José, vosso irmão, a quem vendestes para o Egito. Mas agora, não vos entristeçais, nem vos irriteis contra vós mesmos, por me haverdes vendido para cá, porque para a conservação da vida, Deus me enviou adiante de vós. Pois já houve 2 anos de fome na terra, e ainda restam 5 anos nos quais não haverá lavoura nem colheita. Ele escreve 2 anos de fome. E Deus me enviou diante de vós para preservar posteridade sobre a terra e para dar vida por meio de grande livramento. Assim, não fostes vós que me enviastes para cá, senão Deus, que me tem posto por pai de Faraó e por senhor de toda a sua casa e como governador em toda a terra do Egito.
Apressai-vos, subi a meu pai e dizei-lhe, assim diz teu filho José, Deus me pôs por Senhor em toda a terra do Egito. E ele escreve Apocalipse 11, 15. Desce a mim, não te demores. Habitarás na terra de Gósen e estarás perto de mim. Tu, teus filhos, os filhos dos teus filhos, os teus rebanhos, o teu gado, tudo que tens. Ali te sustentarei, porque ainda haverá 5 anos de fome, para que não sejas reduzido à pobreza, tu e a tua casa, e tudo que tens. E ele escreve, 5 anos faltam. Ou seja, depois que eles, dessas vezes que estavam indo, tinham transcorrido 2 anos e faltavam ainda 5 anos mais. Os vossos olhos veem, e os olhos do meu irmão Benjamim, que minha boca vos fala. Fazei, pois, saber a meu pai toda a minha glória no Egito e tudo o que tendes visto. Apressai-vos a fazer descer meu pai para cá. E então se lançou ao pescoço de Benjamim, seu irmão, e chorou. E Benjamim chorou também ao pescoço dele. E José beijou a todos seus irmãos e chorou sobre eles. Depois seus irmãos falaram com ele. E passamos, capítulo 46, versículo 27, onde ele se revela a Jacó, ao seu pai, ou seja, a Israel, e os filhos de José, que nasceram no Egito, 2 pessoas, todas as pessoas da casa de Jacó, que entraram no Egito, foram 70. Ele escreve 70. E enviou Jacó enviou Judá diante de si a José, para o encaminhar a Gósen. Quando chegaram à terra de Gósen, José aprontou o seu carro e subiu ao encontro de Israel, seu pai, em Gósen. E, tendo-se-lhe apresentado, lançou-se ao seu pescoço e chorou sobre o seu pescoço longo tempo. Disse Israel a José, já posso morrer, pois vi o teu rosto e ainda vives. Apocalipse 1, 10. Também escreve Apocalipse 10, 1 a 11 e 19, de 1 ao 2. E escreve José, se revela a Israel em Gósen. E isso é algo muito importante. E passamos ao capítulo 48. Para que anotem este dado aí. Diz Gênesis 48. Depois dessas coisas, disseram a José, teu pai está enfermo. Então José tomou consigo seus 2 filhos, Manassés e Efraim, disse alguém a Jacó, José teu filho vem a ti. E esforçou-se Israel e se assentou na cama. Disse Jacó a José, o Deus Todo-Poderoso me apareceu em luz na terra de Canaã e me abençoou. E aí, fala todo esse capítulo da bênção que Israel lançou aos filhos de José. E o irmão William em cima escreve, quando isso aconteceu, o irmão William em cima escreve, José tinha 56 anos. Passamos ao capítulo 7 do livro do Apocalipse, onde nos diz, depois dessas coisas, vi 4 anjos em pé sobre os 4 cantos da terra, que descia,
que detinham os 4 ventos da terra, para que não soprasse vento algum sobre a terra, nem sobre o mar, nem sobre nenhuma árvore, e também outro anjo que subia de onde sai o sol, e tinha o selo do Deus vivo, e clamou com grande voz aos 4 anjos a quem tinha sido dado o poder de danificar a terra e o mar, dizendo: não danifiqueis a terra nem o mar, nem as árvores, até que tenhamos selado nas suas testas os servos do nosso Deus. E ouvi o número dos que foram selados, e eram 144.000 de todas as tribos dos filhos de Israel. O reverendo William Branham nos diz, no livro dos selos, na página 127, mas você notou isto? Quando estava a ponto de se revelar a seus irmãos e conheceu o pequeno Benjamim, o qual tinha nascido depois que ele tinha ido, que representa estes 144.000 judeus que estão se reunindo agora mesmo em Israel, desde que ele, Jesus, se foi. Depois ele voltou e, ao contemplar o pequeno Benjamim, seu coração estava a ponto de se quebrar, de quebrantar-se. Recordem, eles não sabiam que ele podia falar o idioma hebraico, pois estava usando um intérprete e estava atuando como um egípcio. Então, quando chegou o momento de se revelar, ficou olhando a Benjamim. E recordem, não estava sua esposa, ela estava no palácio, quando ele se manifestou a seus irmãos. E agora, a noiva gentia, a esposa, depois que Jesus foi rejeitado pelo seu próprio povo, tomou uma noiva gentia, a qual levará daqui ao palácio à casa de seu pai, lá na glória, para celebrar a ceia do matrimônio. Então, ele regressará para se revelar aos seus irmãos, os 144.000. Aí estará. E note como os símbolos são tão perfeitos. Quando ele voltou onde estavam juntos e olhou, eles começaram a falar em hebraico, dizendo: agora sim, Rubem, tu sabes que irá muito mal para nós pelo que fizemos com nosso irmão. Não devíamos ter vendido nosso irmão. Esse príncipe em pé ali era seu irmão, e não sabiam. Por isso também é que Israel não pode entender essas coisas hoje. Ainda não é a hora para que entendam. Ele aparentava como que não entendia o hebraico, mas estava escutando tudo o que diziam. Eles disseram: agora nos tornou mar por cima, veio por cima. E José, quando os olhava, já não podia se aguentar, mas sua esposa e filhos estavam no palácio. Durante este tempo, o tipo dos santos já fora da presença de Israel. Então José disse: eu sou José, vosso irmão. E correu e tomou a Benjamim e, o abraçando, começou a chorar. Ali se revelou. E ele escreve José. E na página 308, deste mesmo livro dos selos, diz, na metade da página, notem bem, mesmo que seus irmãos também tinham tratado de dar morte, sua graça desceu até eles. Oh, está bem, vós não intenteis fazer isso. Olha, foi Deus quem fez isso. Deus permitiu fazer isso para assim me trazer até aqui, para salvar a vida de muita gente entre estes gentios e onde obtive minha esposa. Se tivesse ficado lá, não teria esposa. Eu amo muito minha esposa e agora me deu à luz estes filhos. E agora vou trazer a vós até essa terra, onde todos possamos viver como uma só família. Uma só coisa, eu quero te perguntar. Meu pai ainda vive? Ele escreve os filhos de José, Efraim, latinos, Manassés,
americanos. E note bem o que fez com o pequeno Benjamim, o qual é tipo dos 144.000, o qual veremos mais adiante. O que fez? Correu rápido e se lançou sobre o pescoço de Benjamim e o abraçou. Este era o irmão menor que tinha nascido na família depois que José tinha ido ao Egito. E tinha nascido pela mesma mãe de José, a primeira igreja, a igreja ortodoxa. E ele escreve: a igreja hebraica ortodoxa pariu os 144.000 judeus. Passamos a 309. Os 144.000 nasceram durante sua ausência, enquanto estava recebendo a noiva gentia. Ó irmão, isso não te estimula? Então podemos ver quem são. Mesmo que tinham tentado dar morte a José, sua graça foi estendida. Escreve José. Mesmo que estes deram morte a Jesus, ele volta a recebê-los, porque estavam cegos. E dá a cada uma vestimenta branca, de qualquer forma vai levar ao lar celestial. Não importa o que fizeram, porque ele já tinha dito: de qualquer maneira vou salvar a todos. Agora, vamos ver o versículo 10. Eles pediram vingança. Agora, se tivesse sido a noiva, eles teriam dito, como Estevão: Pai, perdoe-os. Mas estes são judeus que apenas tinham entrado. Eles pediram vingança. E cita Apocalipse 6, diz: e clamavam com grande voz, dizendo: até quando, ó verdadeiro e santo soberano, não julgas e vingas o nosso sangue dos que habitam sobre a terra? E foram dadas a cada um deles compridas vestes brancas, e foi-lhes dito que repousassem ainda por um pouco tempo, até que se completasse o número de seus conservos. E seus irmãos escreve Moisés e Elias. Quem são? Os dois profetas que estarão pregando em Israel nesse tempo. E seus irmãos, escreve os 144.000, que também seriam mortos, os que foram predestinados como eles. Apocalipse 6, de 10 a 11. Em outras palavras, assim está predestinado. É por cumprimento das Escrituras, assim tem que acontecer. Repousai um pouquinho. Já tem suas vestimentas. E escreve Teofanias. E dentro de pouco vão entrar no lar celestial. Tenham paciência. Na página 358 e 359 diz: na metade da página da 358, todas estão dirigidas nessa direção. Mas somente os que têm seus nomes no livro da vida ouvirão quando Deus os chamar. Minhas ovelhas ouvem minha voz. A única coisa que temos que fazer é efetuar o chamado da ovelha, do qual os cabritos não conhecem nada. Note bem qual é o chamado das ovelhas. Minhas ovelhas ouvem minha voz. Por quê? O que é uma voz? Uma voz é um sinal espiritual. Deus disse a Moisés: se não ouvirem a voz do primeiro sinal, acontecerá que sim ouvirão a voz do segundo sinal. Minhas ovelhas ouvem minha voz. E aí o irmão William escreve: o primeiro sinal, Elias. O segundo sinal, Moisés e Elias. E aqui, escreve o mesmo, mas coloca primeiro sinal Elias, segundo sinal Moisés e Elias.
Agora, essas coisas devem estar acontecendo nos últimos dias e as ovelhas de Deus o reconhecerão. Elas reconhecem, minhas ovelhas me conhecem, mas ao estranho não seguirão. Elas não seguirão os estranhos. Tem que ser um, com um sinal vindicado para o dia presente. E então, elas o reconhecerão. Note que com o tempo, Jacó começou a sentir o desejo de regressar à sua terra. Assim é também com Israel. Jacó significa Israel, porque seu nome foi mudado. Ele saiu e obteve todo o dinheiro possível por meio do roubo, a mentira e de outras maneiras, porque a ele não importava de onde vinha, nem de quem era. Mas depois começou a regressar à sua terra, porque tinha esse desejo. E no caminho se encontrou com Deus e seu nome foi mudado. Mas nesse tempo, ele estava muito preocupado porque temia Esaú, quem estava perseguindo. E escreve mudança de nome. E notem no dinheiro. Igual como será, página 359. Igual como será nesse dia quando os judeus fizerem pacto financeiro com Roma. Agora, ele escreve pacto com Roma. Agora Esaú não tinha necessidade de dinheiro de Jacó, como também Roma não necessita, porque Roma tem as riquezas do mundo em suas mãos. Mas encontramos que naquela ocasião, quando ainda era Jacó, se encontrou com Deus e estava passando por esse tempo de tribulação. Ele escreve por Mussolini, Stalin e Hitler. Mussolini, Stalin e Hitler. Então, Jacó lançou mão de algo que era real. Houve um anjo que desceu do céu. E ele escreve, o anjo é igual Moisés e Elias. Houve um anjo que desceu do céu, e Jacó manteve seus braços ao redor do anjo, e ali se manteve. Este anjo disse, tenho que ir, já está amanhecendo. Irmão, o dia está por aparecer. Ele escreve sétimo milênio. O dia é igual o milênio. Do outro lado, escreve. E também a escritura de Apocalipse 10, de 1 a 7. E 7, de 2 a 7, 14, versículo 1 e 19, de 8 a 10, do livro do Apocalipse. Mas Jacó disse, não vou te deixar ir se não me abençoares. Não podes partir. Eu vou ficar contigo. Eu quero que venha uma mudança na minha situação. Esses são os 144 mil os ganhadores de dinheiro, que foram tão desonestos com as finanças, mas quando eles por fim virem a coisa verdadeira e a possibilidade de se agarrar disso, aí estarão Moisés e Elias. Amém. Eles também lutarão com Deus até que os 144 mil das 12 tribos de Israel sejam chamados e tirados para fora. Isso acontece justamente antes de começar a tribulação. Antes da tribulação, escreve. E também escreve Apocalipse capítulo 10, versículo 1 ao 7. E Lucas 17:30. Quão formoso, estes dois profetas pregarão como João Batista e dirão, o reino dos céus está à mão. E Israel, arrependam-se. Arrependam-se do quê? Arrependam-se de seus pecados e da sua incredulidade e regressem a Deus. Nos diz na mensagem a trajetória do cristianismo com a rocha que o segue, pregado pelo nosso amado irmão William Soto Santiago, sexta-feira, 5 de março de 2010, em Loprado, Chile. Santiago do Chile diz, quando aparece um mensageiro dispensacional,
é era de pedra angular, é era de ouro para o povo. E tudo que há aí, e o que Deus dá aí, vem selado no mensageiro. Vem do mensageiro. Deus o traz selado no mensageiro. E quando abre todos estes mistérios que vêm selados no mensageiro, a obra de Deus para esse tempo é realizada e a pessoa diz: é esse homem que está fazendo isso. Não. É Deus quem tinha selado nesse véu de carne todo esse programa divino. Mais adiante, outro parágrafo dessa mesma mensagem. Recordem que sempre o programa para uma era vem selado no mensageiro dessa era. E o programa para uma dispensação vem selado no mensageiro dessa dispensação. E não se pode abrir em outro tempo. Quando aparece um mensageiro numa dispensação, o programa para o final da dispensação que está vigente vem aí. E o programa completo para essa dispensação que vai começar está nesse mensageiro. Ou seja, esse entrelace que há aí, e quando é colocado na obra de Deus para esse tempo, começa a se desenvolver todo esse programa e começa a ser mostrado ao povo, e o povo começa a trabalhar com esse programa junto ao mensageiro. E começa a se cumprir as profecias correspondentes a esse tempo. Na mensagem, Deus chamando e juntando o seu povo e preparando para a sua transformação, pregado 16 de dezembro de 2007, em Austin, Texas, Estados Unidos, diz, São Mateus 24, 31, e enviará seus anjos com grande voz de trombeta e juntarão seus escolhidos desde uma extremidade dos céus até o outro. Vem? Para o recolhimento desses escolhidos, 144 mil hebreus, há um programa. Não é que qualquer pessoa, ou qualquer grupo, ou qualquer sistema religioso vai buscá-los. É conforme a como Cristo disse, seus anjos, que são os ministérios de Moisés e Elias, estarão presentes, sendo manifestados para o chamado de 144 mil hebreus, 12 mil de cada tribo. No livro de citações, nos diz na página 18, parágrafo, já consigo o parágrafo 143 diz: as Escrituras, não importa que tão bem as saibam, se o Espírito não as vivifica, então a letra mata. O Espírito da vida, vem? Tem que ser vivificadas ou trazer a vida. Diz cumpridas, escreve cumpridas. Pelo Espírito. Se o Espírito não dá vida à palavra e a torna uma realidade a você, então a letra só é intelectual. Aí é onde temos tanto cristão confundido hoje, ou cristãos professantes. É essa concepção intelectual de Cristo. E ele escreve a letra mata, concepção intelectual. O Espírito vivifica, traz a vida. E essa palavra, essa letra, vem selada nesse mensageiro. E quando a cumpre, é que a está trazendo a vida. Vivifica essa palavra, traz a vida, traz a realidade essa palavra que foi falada, prometida. Estaria sendo cumprida antes, diante do grupo, diante dos seres humanos que estão vivendo nesse tempo em que essa palavra está sendo cumprida. Não somente deixá-la aí porque, como diz a letra mata, mas ao vê-la cumprida, já é vê-la se tornando uma realidade, já em cumprimento.
Vejam outro lugar aqui na página 55 do livro de citações, parágrafo 482, diz: a razão pelo que eu sempre criei diante da minha classe aqui, que havia algo que eu teria uma parte antes que eu morra, de trazer de novo Israel ao Senhor. E ele faz um desenho da estrela de Davi. Porque quando, à mesma hora, conforme a carta pan-americana, que Israel foi declarado uma nação pela primeira vez, em um espaço de 2000 anos, desde que eles tinham sido espalhados, não um povo, era essa mesma hora, exatamente a hora, que o anjo do Senhor me encontrou lá em cima e me enviou com o Evangelho. A mesma data e hora, 7 de maio de 1946. E ele escreve 7 de maio de 1946. Agora, então outra coisa que me dá a saber isso é restaurando os corações dos pais aos filhos. A mensagem. Notem, Malaquias 4, não 3, 4. Outra coisa, quando Billy, meu filho, e eu, o irmão Ern Baxter, íamos em nosso caminho para a Palestina, depois que encontramos os judeus na casa do irmão Argan Bright, e eles viram a reunião, e eu estava no caminho e me detive no Cairo, Egito, com a passagem na minha mão. E 15 ou 20 minutos antes de fazer a chamada, algo me disse: essa não é a hora ainda, fique fora da Palestina. Assim que pensei, serei eu mesmo pensando isso, e eu continuei. Algo disse: essa não é a hora. E eu fui atrás do hangar e levantei minha cabeça para cima. Levantei minha cabeça para cima para Deus. Eu disse: Deus, esse era você me falando? Ele disse: essa não é a hora. Fique fora da Palestina. Este não é o tempo. Então, tomei minha passagem e mudei e fui dali acima através de Roma e vim para trás a Lisboa, Portugal. E dali voltei aos Estados Unidos. A hora não era ainda. A iniquidade dos gentios ainda não se cumpriu. Escreve a maldade dos gentios. Está na borda do cálice, mas algum dia será. E Deus mandará alguém lá. E ele escreve Moisés e Elias, que seja um profeta, e comprovará a eles. Eu confio que Deus o levantará. Quem quer que ele seja, que o levantará em breve. Eu creio que isso tem que vir. E escreve: o mensageiro aos judeus é igual um profeta. E também, na página 85, nos diz, no parágrafo 722, diz: este livro, selado com 7 selos, é revelado ao mesmo tempo, no tempo dos 7 trovões de Apocalipse 10. Vamos dar leitura a Apocalipse 10. Isso é do extrato do livro dos selos. Páginas 57. Página 57, parece que é. Porque aqui está a tradução, mas para ler o que ele escreve ali. Sim, é a página 57 do livro dos selos, é este extrato.
Vamos voltar a Apocalipse 10. Vi outro anjo forte descer do céu vestido de uma nuvem. Por cima da sua cabeça estava arco-íris. Se você notar bem, se você notar, é Cristo. Porque ele, ainda no Antigo Testamento, foi chamado anjo do pacto. E ele agora vem diretamente aos judeus. Agora porque a igreja chegou ao seu fim. Bom, e seu rosto era como o sol e seus pés como colunas de fogo. Recordam o anjo de Apocalipse. Capítulo 1. Ou seja, Revelação 1, a mesma coisa. Este é o mesmo, a mesma coisa. Um anjo é um mensageiro, e ele é um mensageiro a Israel. A igreja foi raptada agora, ou se preparando para ser raptada, ele vem pela sua igreja. E ele escreve Apocalipse 10, o anjo forte é o mensageiro aos judeus. E aqui no livro, nessa porção escreve, Apocalipse 10 é igual a Apocalipse 11, de 3 ao 7 e 11, do 15 ao 19. Continuamos lendo aqui, do nosso irmão William, nessa mensagem diz, em Apocalipse capítulo 7, aparece um anjo que sobe de onde nasce o sol e vem com o selo do Deus vivo, ou seja, vem com o Espírito Santo nele manifestado. Vem com o anjo do pacto. Cristo em Espírito Santo, o qual esteve no meio da sua igreja. Agora aparece para chamar e juntar 144 mil hebreus, 12 mil de cada tribo, e selá-los com o selo do Deus vivo. E na página 149, parágrafo 1331, diz, não importa quanto o mundo estiver contra ela, nem quanto as denominações estejam contra ela. Deus está provando que ela é a verdade. Quando a grande hora finalmente chegar, acontecerão coisas que talvez nem pensávamos. Ele escreve coisas e em cima, a hora final, coisas grandes acontecerão. Apocalipse 11, 3 ao 6, 7 ao 2. Apocalipse também escreve 22, 6, Apocalipse 1, 1 e também Apocalipse 22, 16. Vejam como esse mistério da vinda do Filho do Homem com seus anjos vem aí nessas escrituras, as quais nos mostra o que o Senhor estará fazendo na sua vinda. E como todas elas se entrelaçam uma com as outras. Em Apocalipse capítulo 14, nos diz, então olhei e vi o Cordeiro em pé sobre o Monte Sião, e com ele 144 mil que traziam escrito na testa o seu nome e o nome de seu pai. E ouvi uma voz do céu, como a voz de muitas águas, e como a voz de um grande trovão. A voz que ouvi era como de arpistas que tocavam com as suas harpas e cantavam um cântico novo diante do trono e diante dos 4 seres viventes e dos anciãos. Ninguém podia aprender aquele cântico, senão os 144 mil que tinham sido comprados da terra. Ele escreve ali, 144 mil,
Estes são os que não se contaminaram com mulheres, e escreve denominações, pois são virgens. Estes são os que seguem o Cordeiro, por onde quer que vai. Estes são os que dentre os homens foram comprados para ser primícias para Deus e para o Cordeiro. Na sua boca não se achou engano, são irrepreensíveis. Vi outro anjo voando pelo meio do céu, tendo o evangelho eterno para proclamar aos que habitam sobre a terra, a toda nação, tribo, língua e povo, dizendo com grande voz: temei a Deus e dai-lhe glória, pois a hora do seu juízo chegou. E adorai aquele que fez o céu, a terra, o mar e as fontes das águas. E ele escreve Apocalipse 11, 15 ao 18, 6, 12 ao 19. Continua dizendo, nosso irmão William, depois em Apocalipse capítulo 14, já aparecem selados no Monte de Sião, selados em suas testas, com o nome do seu Pai escrito nas suas testas, ou seja, com a revelação divina de Deus e seu nome, pois para o povo hebreu, o nome de Deus foi impronunciável, mas todos conhecerão Deus e todos saberão seu nome. Agora podemos ver que há um programa divino. Isso seria em palavras mais simples, um plano, um desenho divino, o qual estará sendo usado por Deus para o cumprimento de todas essas promessas. E agora, tudo isso corresponde, o deste tempo final corresponde à etapa da era da pedra angular, na Igreja do Senhor Jesus Cristo. E assim como a Igreja começou com judeus e depois entraram gentios, para o tempo final, vejam vocês, de gentios se juntam judeus ao programa divino do tempo final e continua depois com judeus. E o programa divino passa ao povo hebreu, porque a igreja tem que ir à ceia das bodas do Cordeiro. Quando eles virem Cristo, o anjo do pacto, manifestando-se no meio da igreja do Senhor Jesus Cristo, em palavras mais claras, no meio do cristianismo, nessa etapa final chamada a terceira etapa, eles dirão, este é quem nós estamos esperando. Eles vão conhecer, vão perceber que é o anjo do pacto, que apareceu a Moisés no tempo final, se manifestando novamente, e eles vão crer nele. E vejam no livro das Eras, página 34, Eras editado. Vamos a ver en este, qué página, en este otro, que es la versión. Vamos ver neste outro, que é a versão que vocês têm. Página 35 é. Página 35 é na que deste outro. Diz. Aí na mesma página. 35 e 36. Diz agora, onde estará a igreja gentia enquanto Jesus está
se revelando a seus irmãos? Recordem que a noiva de José, juntamente com os 2 filhos, estavam no palácio, porque José tinha ordenado: fazei sair todos da minha presença. Fazei sair todos da minha presença. Assim que a noiva gentia estava escondida no palácio de José, segura no palácio de José. Onde irá a igreja gentia no rapto? Ao palácio. A noiva será tirada da terra. Ela será levada antes da grande tribulação. Vejam todas as coisas que acontecem antes da grande tribulação. Lemos ali no livro dos selos, na página 358 e 59, que tudo isso acontece antes de começar a tribulação. Ou seja, que todos estes eventos têm que se cumprir antes de começar o aperto de Jacó, ou seja, a grande tribulação. A noiva será tirada da terra, ela será levada antes da tribulação para encontrar o seu Senhor no ar. Por 3 anos e meio, enquanto a ira de Deus é derramada sobre a terra, ela estará na grande ceia das bodas do Cordeiro. Então, ele voltará deixando sua noiva na casa de seu pai. E escreve: corpos celestiais, enquanto ele se revela a seus irmãos. Neste tempo, o pacto do anticristo que os judeus fizeram com Roma será desfeito. Então Roma e seus aliados mandarão suas tropas para destruir todos os judeus que temem a Deus e que se mantêm com a palavra. Mas ao chegar à cidade para destruí-la, aparecerá nos céus o sinal da vinda do Filho do Homem, com seus exércitos poderosos, para destruir aqueles que estiveram destruindo a terra. Com o inimigo derrotado, Jesus vem e se apresenta aos 144.000, tendo visto suas obras poderosas de salvação. Chegaram a conhecer seu poder. Mas também, vendo suas feridas e sabendo que eles tinham rejeitado, até esse mesmo momento, causa chorar na agonia do terror e temor. Agora recordem, aqui nas eras, depois nos selos, vejam como Deus mostra que isso acontece antes da tribulação. Porque aqui em vários lugares nas eras, ele fala de que isso, de se revelar aos hebreus, acontece enquanto a noiva está já na ceia das bodas do Cordeiro. Mas no livro dos selos, aí Deus revela que acontece antes de começar a tribulação, ou seja, a noiva ainda está na terra. Causa chorar na agonia do terror e temor, assim como fizeram seus irmãos na antiguidade, quando viram diante de José. Se atemorizaram, pensando que seriam assassinados. Mas como José disse, não sejais aborrecidos com vós mesmos. Está bem, Deus estava em tudo isto. Ele o fez para preservar vida. Assim mesmo, semelhantemente, Jesus falará palavras de paz e amor. Porque os judeus rejeitaram Jesus, Deus estava em tudo isso. Foi a única maneira para ele poder tirar a noiva gentia. Ele morreu na cruz para preservar a vida da igreja gentia. Agora, estes 144.000 não fazem parte da noiva. Em Apocalipse 14:4, são chamadas virgens e segue o Cordeiro onde quer que for. O ato de que não se contaminaram com mulheres mostra que são eunucos. Mateus 19:12. Os eunucos eram os que guardavam as câmaras dos casados. Estou na 36. Eram criados, eram servos. Note que eles não se sentam no trono, mas estão diante do trono. Não, eles não fazem parte da noiva, mas estarão no glorioso reino milenial. E escreve como Israel em Gósen no tempo de José. Não se sentou no trono, assim se repetirá. Então vemos que quando este remanescente de Israel tiverem sido unidos em amor ao Senhor e o inimigo tiver sido destruído, Deus preparará seu Monte Santo, seu novo jardim do Éden para a noiva e os servos dele e dela,
para a lua de mel de 1000 anos sobre a terra. Como Adão e Eva, que estiveram no jardim e não terminaram os 1000 anos, agora Jesus, nosso último Adão e sua Eva, a igreja verdadeira, cumprirão todo o plano de Deus. Como se repete a Bíblia. A cena de José, e escreve Moisés e Elias, e seus irmãos está a ponto de se repetir. A cena de José e seus irmãos está a ponto de se repetir. Porque Jesus vem em breve. E ele escreve José. E ao terminar o tipo de José, há uma coisa a mais que quero trazer a sua atenção sobre este tempo do fim. Se lembra que quando José falou com seus irmãos e Benjamim não estava com eles, ele falou por meio de um intérprete. Mesmo que ele soubesse hebraico perfeitamente bem, ele falou seus irmãos em outro idioma. E ele escreve os trovões. Você sabia que a primeira era gentia, a cabeça de ouro, a era da Babilônia, terminou com uma mensagem em línguas escrito em uma parede? Esta era terminará da mesma maneira. A abundância de línguas neste dia é prova, além de que os tempos dos gentios se acabou. E Deus está voltando a Israel. E escreve José. Ou seja, representa Moisés e Elias. Ele escreve ali. No que tínhamos lido que, na parte da cena de José, escreve Moisés e Elias. Continua dizendo, como Jacó, quando ouviu, se agarrou desse anjo e não soltava, até que recebeu a bênção de Deus, sendo falada por esse anjo. Assim que o que eles estão esperando, vejam vocês, é o que está prometido para acontecer neste tempo final. Agora, estamos em uma etapa muito, mas muito avançada, onde de um momento a outro se completará a igreja do Senhor Jesus Cristo, e então Cristo terá terminado sua obra de intercessão no céu. Sob o sexto selo é que se completa a igreja do Senhor Jesus Cristo. Sob que selo? É que se cumprirá. É que se completa a igreja do Senhor Jesus Cristo sob o sexto selo. E também, vejam este entrelace, e que são chamados 144 mil hebreus, 12 mil de cada tribo. Ou seja, que o sexto selo, que são os ministérios de Moisés e Elias, se realizará a parte culminante da igreja do Senhor Jesus Cristo e também o começo do trato de Deus novamente com seu povo Israel. Vejam como está este entrelace aí. Porque o sexto selo são as duas oliveiras. Os dois castiçais de ouro que estão aí em Zacarias capítulo 4 e também em Apocalipse capítulo 11. E vejam vocês aqui, no livro de citações, na página 7b, que são das últimas páginas, parágrafo 70 diz: eu creio que algum dia a igreja gentia levará a mensagem aos judeus, tal como os judeus a deram aos gentios. Eu creio isso com todo o meu coração. E então, quando isso regressar aos judeus completamente, vigie você, a porta gentia será fechada, e então serão judeus. E ele escreve, os gentios levarão a mensagem os judeus. E escreve,
encima de la iglesia gentil, em cima da igreja gentia, Moisés y Elías. Moisés e Elias. Vean Vejam cómo la puerta como a de los porta gentiles dos gentios fue cerrada foi fechada en ese tiempo, nesse tempo, y ahí e hubo aí ese entrelace houve esse entrelace de culminar de culminar essa parte final do trato com os gentios y el comienzo e o começo del trato con do los judíos. trato com os judeus. Se empezó desde antesito, Se começou desde antes, ahí como una carrera aí de relevo, como uma corrida de revezamento, como foi se aproximando ao povo hebreu essa manifestação poderosa de Deus, de la venida del Señor, da vinda do Senhor, y cómo fue e como acercándose, foi se aproximando teniendo e todo tendo esse acercamiento com todo los esse judíos, aproximamento, essa aproximação com os gentios, e depois terminando la dispensación terminando a de la dispensação gracia, da graça y entrelazándose e ahí se también, entrelaçando aí também y comenzando la e dispensación del começando a dispensação do reino. reino. Todo fue ahí, Tudo foi entrelazando. aí se entrelaçando. Por isso é que ele dizia, si Por isso é que ele vigilamos, dizia, se não vigiarmos, va passar por vai alto. passar Pero despercebido. glória a Deus que Mas somos glória a los Deus que não somos se os que passaria por alto. não passaria despercebido. Estamos na expectativa de tudo que Deus está cumprindo. Esses são os Esses são os ministérios dos dois ungidos, os ministérios de Moisés e Elias, que estarão se repetindo neste tempo final. Um parágrafo mais adiante dessa mesma mensagem que eu estou lendo, de Deus chamando e juntando o seu povo e preparando para a sua transformação. Ainda estou neste tema, diz: a sétima trombeta, como o sétimo selo, é a vinda do Senhor. A sétima trombeta para os judeus são os ministérios de Moisés e Elias. O sétimo selo para a igreja é a vinda do Senhor. Tão simples assim. E nos diz, na página 89 do livro de Citações, diz, parágrafo 763, mas vocês sabem que nós, quando chegamos aqui onde obtemos essas trombetas soando, e recordem, quando os últimos anjos, esse terceiro anjo veio transversalmente, saia dela, povo meu. Quando esse anjo dispara, ao mesmo tempo essa mensagem cai aqui para a última trombeta. A mensagem do último anjo. O último selo se abre. E escreve Apocalipse 11, 15 ao 19. Tudo acontece ao mesmo tempo. Todo é selado e passa a eternidade. E ele escreve a última trombeta e o último selo. Ou seja, o último selo é o sétimo selo, é a vinda do Senhor. E a última trombeta é para Israel. O que é para a igreja o sétimo selo é a sétima trombeta para Israel, Moisés e Elias. E o sétimo selo, a vinda do Senhor para a igreja. E isso já está muito... Vamos continuar dizendo nessa mesma mensagem. As duas coisas são misteriosas. É que tudo isso é o que realizará o programa divino, completará a igreja e a preparará para ser transformada e levada com Cristo à ceia das bodas do Cordeiro. Aqui, continuo.
E é levada com Cristo à ceia das bodas do Cordeiro. E chamará também 144 mil hebreus. Ele os selará no reino de Deus. Vamos a 113, que foi a que ficou ali para ler a vocês. Página 113. Olha o que nos diz aí. Parágrafo 997. Diz: e recordem também, naquele sexto selo, onde soam as 7 trombetas, sob o sexto selo, quando chegarmos a isso, o verão. As 7 trombetas soam sob o sexto selo. E ele escreve Moisés e Elias. E em cima, os 144 mil, as 7 trombetas é igual, soam sob o sexto selo. Festa das trombetas, e escreve também. E na mensagem, José entre os gentios, pregado em 21 de outubro de 2012, aqui em Caiei, Porto Rico, diz: assim que estamos em um tempo muito glorioso, onde quando o anjo começar a selar os 144 mil, não é que os vai selar todos no mesmo dia, começa a selá-los um a um. E quando isso ocorrer, se fecha a porta para os gentios. E na parte da 2A, página 2A do livro de citações, essa é das últimas também, página 2A, parágrafo 15, diz na metade do parágrafo: o mesmo Espírito Santo que caiu no dia de Pentecoste está aqui mesmo para vocês, e o poder do Evangelho voltará aos judeus justamente nesse tempo. Então ali haverá um avivamento entre aqueles judeus que levarão milhares e dezenas de milhares e 144 mil ao reino de Deus. Serão selados pelo anjo. E ele escreve Moisés. E aí mesmo, tão pronto como o anjo começar a selar esses 144 mil, a porta da igreja gentia é fechada, e os judeus levam o Espírito Santo aos judeus. E eles terão um avivamento que varrerá o mundo inteiro. Aleluia! E o poder de Deus será manifestado entre os judeus. E escreve o anjo é igual Moisés e Elias e os 144 mil judeus. E também no livro de citações, página 94, diz, parágrafo 815, note bem no ministério de Moisés. Elias era um profeta para todas as nações, mas Moisés foi o doador da lei para os judeus somente. Vem, Moisés foi somente para o judeu. O profeta Elias foi para todas as nações, mas Moisés se converteu um profeta para os judeus e um doador da lei. Vem? Essa foi sua mensagem, a lei. E escreve Moisés e Elias, e também escreve Elias para toda a nação. Moisés para os judeus. E ali está nos mostrando, se você notar, quem é que sela esses 144 mil? Aqui no que lemos na página 2A, parágrafo 15, diz, selados por este anjo. E coloca ali Moisés. E aqui nos explica que Elias é para toda a nação e Moisés para os judeus. Vejam como as Escrituras todas têm múltiplos cumprimentos e múltipla revelação também.
Porque Moisés é um mensageiro dispensacional. Elias é um mensageiro de era. Continua dizendo, nesta mensagem, José entre os gentios, Cristo estará como o leão da tribo de Judá, como o rei dos reis e senhor dos senhores, fazendo sua obra de reclamação. Reclamará esses 144 mil. Somente Cristo, por meio do seu Espírito Santo, operando os ministérios de Moisés e Elias, poderá chamar e juntar 144 mil hebreus, 12 mil de cada tribo. E veja o que ele escreve aqui nestes dois cadernos. Aqui, neste escreve das 4 etapas para a restauração de Israel. Diz, neste escreve, 3 etapas já se cumpriram. E falta a 4ª etapa, onde o Espírito Santo regressa a Israel como povo. O Espírito Santo regressando a Israel. Vejam como o Espírito Santo vai regressar a Israel. Vai regressar a esses ossos secos que... Vamos ver aqui. Isso está em Ezequiel. Ezequiel 30 e... Ezequiel 37. Para não ler todo o capítulo, diz, versículo 11 em diante. Desde todo esse capítulo do 1 ao 10, versículo 1 em diante, veio sobre mim a mão do Senhor e ele me levou no Espírito do Senhor e me pôs no meio de um vale que estava cheio de ossos. Ele me fez andar ao redor deles e eu vi que eram muito numerosos sobre a face do vale e estavam sequíssimos. Ele me perguntou, filho do homem, poderão viver estes ossos? Eu disse, Senhor Deus, tu sabes. Então ele me disse, profetiza sobre estes ossos e dize-lhes, ossos secos, ouvi a palavra do Senhor. Assim diz o Senhor Deus a estes ossos, farei entrar em vós o Espírito e vivereis. Porei nervos sobre vós, farei crescer carne sobre vós e sobre vós estenderei pele. Porei em vós o Espírito e vivereis. Então sabereis que eu sou o Senhor. Portanto, profetizei como se me deu ordem. Enquanto eu profetizava, houve um ruído, um barulho, e os ossos ajuntaram, cada osso com seu osso. Olhei e vieram nervos sobre eles, e cresceu a carne, e estendeu-se a pele sobre eles, mas não havia neles espírito. Ele aí coloca essas primeiras 3 e numera no versículo 7. Diz, aí coloca 1 do lado dos ossos, e coloca 2, onde diz ruído, e põe 3, a carne, onde diz carne, ou seja, já no 8, versículo 8, aí coloca essas 3 etapas. 1, 2 e 3.
mas não havia neles espírito. Então ele me disse, profetiza ao espírito, profetiza, ó filho do homem, e dize ao espírito, assim diz o Senhor Deus, vem dos quatro ventos, ó espírito, e assopra sobre estes mortos para que vivam. Profetizei como ele me ordenara. Então o espírito entrou neles, e aí escreveu, essa é a quarta. E viveram e se puseram em pé um exército grande em extremo. E no versículo 14, porei em vós o meu espírito e vivereis, e vos porei na vossa terra. Então sabereis que eu, o Senhor, disse isso e o fiz, diz o Senhor. E escreve Apocalipse 7:2, 14:1 e 11, do 3 ao 7. Tem sempre que ser por palavra falada, que as coisas se materializem, se cumpram. E veja o que ele escreve aqui neste caderno. Diz, nas 4 etapas da restauração de Israel, há homens, um líder, um homem para cada etapa dessa restauração. Primeira etapa, coloque, é igual. Um terremoto, cada osso unindo com o que corresponde. Segunda etapa, é igual. Aí não escreve nada, mas já lemos. Terceira etapa, aí também não escreve nada. O lemos também. E escreve na quarta etapa, a entrada do Espírito Santo no corpo, na ação de Israel, vem em um homem encarnado, feito carne. Vejam como vem o Espírito a Israel, por meio de carne humana, por meio de um profeta, falando a palavra. Porque a terceira etapa, sob o cumprimento e a manifestação dessa visão que foi mostrada ao reverendo William Branham, é pela palavra falada, que tudo virá a cumprimento. Continua dizendo, aí estará Cristo. Na mensagem José entre os gentios, o José maior, que será o Messias se revelando aos judeus. E isso já está muito, mas muito perto. Vamos à página 88 do livro de citações, parágrafo 752. Diz, 3 anos e meio exatamente, esse é tempo designado para que a mensagem messiânica seja pregada a Israel, como foi no passado, quando ele regressa e se revela em um símbolo, e isso é quando ele vier. Depois que Jesus foi rejeitado pelo seu próprio povo, ele tinha tomado uma noiva gentia e a tomará daqui ao palácio da casa de seu pai. Escreve a 7ª dimensão. A casa de seu pai em glória, para a ceia da boda, e se escorreu para e regressará para se revelar a seus irmãos, 144 mil. Aí ele se encontra, recordem, note nos símbolos perfeitamente. E ele escreve, em sua segunda vinda, o Senhor se revela a Israel. O Evangelho do Reino da segunda vinda. A mensagem messiânica para Israel. Quando vocês virem buscando alimento aos judeus, alimento para a alma, está marcando o tempo em que Deus se tornará aos judeus novamente. E na página 22 do livro de citações, parágrafo 176,
E ali estão essas duas testemunhas, e quando eles atormentarem o mundo com suas pregações e reunirem outra vez os judeus, trazendo-os ao arrependimento, trazendo-os outra vez a que creiam, quando virem Jesus Cristo vindo, e ele escreve ali, Moisés e Elias e suas pregações atormentarem. Quando virem Jesus Cristo vindo pela noiva, eles dirão: olhai, este é o Deus a quem esperávamos. Este é Ele. Mas Ele não vem por eles, vem pela sua noiva. E sua noiva, quando José foi ao Egito, ele não levou seus irmãos com ele, mas ele tinha sua noiva ali. Quando se revelou aos seus irmãos, não havia ninguém presente. E está exatamente bem. E quando ele mesmo se revelar a estes judeus, não vai haver ninguém ali, somente os judeus. Ali estão esses que mataram José, parados ali. E disse: bom, eu sou José, vosso irmão. E chorou e disseram: agora sabemos que estamos expostos a ele, porque o matamos. A mesma coisa, esses judeus vão ter o grande tempo de batalha, antes da vinda agora, da perseguição, correndo-os outra vez à pátria natal. Os levará a eles como um montão de ovelhas outra vez ao Monte Carmelo. Lá, quando o Senhor Jesus Cristo vier pela sua noiva, e eles o virem, eles dirão: esse é quem estivemos esperando. Ali ele está. Ele se levantará com cura em suas asas. E na página 41, parágrafo 334, diz: ó José, quando viu o pequeno Benjamim parado ali, esse é seu irmão menor, ele viu o pequeno Benjamim, agora tão jovem, situado ali. As tribos da terra, ou os judeus, retornam ali onde haverá 144 mil deles parados ali para receber Cristo quando o virem vir. Eles dirão: eis, este é nosso Deus em quem esperamos. E então verão suas feridas. De onde vieram essas? Ele dirá: na casa de meus amigos, e chorarão, e lamentarão. E cada família, suas tribos de Davi e Neftali, e se separarão todos, cada família, e lamentarão eles, quando o virem em pé no ar, quem o trespassaram. E ele escreve: os judeus verão Cristo vir, e dirão: este é nosso Deus. E na mensagem, o rapto, nos diz o reverendo William Branham na página 34. E 35, 34 embaixo diz: pensei, meu Deus, algum dia haverá uma grande trombeta. Ele escreve ano de jubileu do céu. E escreve Apocalipse 1, 10 ao 11 e Apocalipse 11, do 15 ao 19. Haverá uma grande trombeta do céu e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Todos aqueles santos da antiguidade, ele escreve do Novo Testamento, quem estão esperando um som forte. O que estão esperando? Os das eras passadas e os que se foram do meio, do nosso meio. Essa grande trombeta, esse grande estrondo, sairão primeiro para entrar na ressurreição. E nós entraremos diretamente na fila, que irá marchando para o céu. Quando estes corpos mortais forem mudados e
serão como seu glorioso corpo. Que desfile tão magnífico será este, quando um destes dias começar a sua marcha para o céu, no dia do rapto, que está por vir. Escreve sétimo milênio. Orgulhosamente estaremos estendendo o sangue do Senhor Jesus Cristo sobre nossos peitos e a mensagem de Deus para a hora em que cada um viveu. Essa é a hora que desejamos, irmãos. Irmão, agora veja, já na conclusão, o primeiro rapto já passou. O segundo está à mão agora mesmo. E o terceiro se relaciona com as duas testemunhas de Apocalipse 11, versículo 11 ao 12. E estes são as duas testemunhas que voltam com o Espírito de Cristo para testificar aos judeus, igual como José fez com seus irmãos. Com que regressam esses ministérios? Com o Espírito de Cristo. Gênesis 45. E depois, agora, Apocalipse 11, lê. E depois de 3 dias e meio, o Espírito de vida enviado de Deus entrou neles e levantaram-se sobre seus pés e veio grande temor sobre os que viram. E ouviram uma grande voz do céu que dizia: subi aqui. E subindo ao céu em uma nuvem, e seus inimigos o viram. Apocalipse 11, do 11 ao 12. Aí você tem os 3 raptos do Novo Testamento e 3 raptos do Antigo Testamento. Todos, menos 2 estão no passado. Agora estamos esperando o rapto dos santos. Foi falado e assim será. Quando Deus diz algo, todos os céus e a terra passarão. Mas essa palavra de Deus nunca falhará. Quando Deus em Gênesis 1 disse: haja luz. Pode ser que passaram centenas de anos sem luz. Ele disse também: haja o deserto, as palmeiras da árvore, isso e aquilo. Isso ele falou. E quando sai da sua boca como uma palavra, então tem que ser manifestado. Tudo tem que ser falado. Como foi falado a existência, a criação. Continua dizendo aqui. Porque desde a destruição do Templo de Jerusalém, o Espírito de Deus se moveu, porque o lugar de morada de Deus era no templo, no lugar santíssimo sobre a Arca do Pacto. Saiu de lá a glória de Deus. E a encontramos depois, nos dias de Jesus, no Monte da Transfiguração. E também o vemos quando ele foi batizado. E depois encontramos que quando foi destruído o templo, no ano 70, a glória de Deus saiu de Jerusalém, porque o lugar para estar a sua glória foi destruído. Na mensagem, o anjo selando as tribos de Israel, pregado domingo 31 de janeiro de 2016, diz: assim que vem a era messiânica para Israel muito em breve. Quando Israel vir e receber o Messias, aí começará a era messiânica. Aí começarão os 3 anos e meio, que para Israel será de bênção, mas para o mundo inteiro serão os juízos divinos vindo sobre a raça humana. Será o dia de vingança do nosso Deus e será o tempo do aperto de Jacó. Pois tratarão de destruir Jacó, mas Deus estará com Israel. E nos diz no livro de citações, na página 9a, parágrafo 92, diz:
Uma partezinha aqui. Nós cremos que a era da igreja de Laodiceia começou no ano 1906, depois de Cristo. Eu predigo, agora recordem, predigo, especialmente vocês que estão escutando a fita. Eu não digo que será, mas predigo que terminará perto de 1977, que a igreja entrará completamente em apostasia e será lançada fora da boca de Deus. E a segunda vinda, ou o rapto de Cristo, pode ocorrer em qualquer momento. E ele escreve ali, não até que sejam selados os 144 mil judeus. Ou seja, toda essa destruição não pode ocorrer até que sejam selados os 144 mil judeus. Vamos continuar lendo. Diz, agora eu posso estar equivocado nisso por 1 ano, por 20 anos ou por 100 anos. Eu não sei onde, mas eu predigo que, de acordo a uma visão que ele me mostrou, e tomando o tempo na forma em que está progredindo, eu digo que será em algum momento entre 1933 e 1977, pelo menos, essa grande nação vai sofrer uma guerra que a voará em pedaços. Ele coloca aí esse tempo, mas, sabe, posso estar equivocado diz, por 1 ano, ou por 20 anos, ou por 100 anos. Mas isso vai ocorrer. E na página 41 do livro de citações, parágrafo 333. Agora, quando volta o evangelho aos judeus? Quando o dia do gentil se acabe. O evangelho e o dia do gentil se acabou. Terminou. O evangelho está pronto para ir aos judeus. Oh, eu podia, se somente pudesse pregar uma coisinha que está por acontecer aqui. Vem aqui mesmo nesse dia. Está por acontecer. Quando entrarmos na era da igreja. E essa grande coisa que está por acontecer seguirá até Apocalipse 11. E levantará esses 2 profetas, Elias e Moisés, retornando outra vez pelos judeus. Estamos prontos para isso. Tudo está situado em ordem. E escreve em cima, o dia gentil é igual à dispensação da graça. Tudo está situado em ordem. Pronto. Essa mensagem gentia, assim como os judeus trouxeram aos gentios, os gentios o levarão para trás aos judeus outra vez. E o rapto virá. E escreve os gentios, Moisés e Elias levam a mensagem aos judeus e o rapto virá. Quando ocorrerá o rapto? Quando essa página dos selos a 359 for cumprida. E acontece antes da tribulação. Quando são selados esses 144 mil. Continua dizendo, agora o importante é saber que o anjo de Apocalipse 7 é o Espírito Santo, manifestado no último dia, para selar 144 mil hebreus, selá-los com o selo do Deus vivo, com o Espírito Santo. E eles, a mensagem do anjo, do pacto, o anjo que vem selando, o estenderão a todas as nações. Por isso, é que em vários lugares ele dizia que quando, nesse tempo, ele estava, quando o Filho do Homem estava ali,
uma blasfêmia contra ele seria perdoada. Mas, quando o Espírito Santo estiver no meio da sua igreja, no tempo final, uma blasfêmia contra o Espírito Santo, o qual estaria atuando no cumprimento dessas profecias e dessas promessas que iam estar se realizando no meio da igreja, nesse entrelace dispensacional e no começo da dispensação do reino, uma blasfêmia contra o Espírito Santo, o qual está e estará atuando nesse tempo, não será perdoado nem neste século, nem no vindouro. Nessa conversa que temos para hoje, o anjo é igual Moisés e Elias e os 144.000 judeus. Esse foi o tema dessa conversa que tivemos no dia de hoje, o qual foi como essa grande chuva. Foi de grande bênção. Muito obrigado por estarem presentes nessa ocasião e já estaremos no dia de amanhã, domingo, novamente aqui para continuar glorificando a Deus e assim continuar neste tempo tão importante de ensinamento, o qual está nos preparando para a nossa transformação, para obter assim a fé de rapto. Que Deus os abençoe grandemente, que Deus os guarde. E, novamente, muito obrigado por vossa amável atenção. Que Deus os abençoe. Passem hoje, continuem passando um dia cheio de grandes bênçãos da parte do nosso Pai Celestial. Deus os abençoe e Deus guarde a todos. Nosso irmão, reverendo William Pérez, para assim concluir com o canto e depois sermos despedidos em oração. Deus os cuide e guarde até seus lares. Deus os abençoe.